Olá pessoal, meu nome é Gustavo Neitz, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de CRUD MVC POO com PHP. E no vídeo de hoje, como vocês já viram aqui no título, nós vamos fazer a listagem dos registros que nós temos em uma tabela. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Muito bem, na aula anterior nós fizemos toda essa parte da conexão com o banco de dados. Então, se você ainda não tem essa estrutura e também não fez a conexão com o banco de dados, eu super indico você assistir as nossas aulas anteriores para você conseguir realmente dar continuidade e entender todo o fluxo que a gente está trabalhando aqui nesse projeto. Então, na aula de hoje, para a gente fazer a listagem de registros, o que eu vou começar fazendo? Aqui no meu index.php, este arquivo aqui, vocês podem ver que nós temos rotas e aqui que nós vamos chamar os nossos métodos. Para mim fazer uma listagem de dados, vocês têm que analisar todo o fluxo, toda a lógica. Então acompanhe aqui comigo. Nesse arquivo do index.php, eu vou instanciar o meu controller. E aqui no meu controller, eu vou chamar um método, que esse método vai chamar outro método aqui do client, que é no client, nessa model, que vai fazer a consulta e trazer todos os dados, devolvendo para o nosso controller, que o controller vai devolver para a nossa view, ok? É um pouco complicadinho assim de vocês entenderem todo o fluxo sem colocar a mão na massa, né? Então, vamos colocar a mão na massa. Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um require once, então ele vai estar requerindo o que? Exatamente o meu controller. Só que antes eu tenho que abrir minhas tags PHP, né? Que eu já estava me esquecendo. Beleza, abri as tags PHP, não precisava fechar, mas eu vou fechar igual. Vou fazer um require once aqui. E esse require once eu vou requerir exatamente esse meu controller, clientscontroller.php. Então eu sei que ele está na pastinha lá, controllers, e nessa clientscontroller.php. Muito bem, assim eu já estou conseguindo pegar exatamente esse meu controller que eu vou precisar aqui para esse meu projeto. E agora eu vou começar criando lá no meu controller uma nova classe e depois a gente tem que criar uma nova classe lá nas nossas models. Então, só recapitulando, aqui nesse meu index.php eu estou pegando esse arquivo clientscontroller, beleza? E agora aqui no meu controller eu tenho que ter uma classe aqui dentro, pois nós estamos utilizando o PDO, ok? Então a gente tem essa parte de classes, heranças, atributos e tudo mais. Aqui eu vou começar fazendo um require once, foi o require once aqui, ó, require once, exatamente esse cara aqui eu vou utilizar aqui também. E o que eu vou estar requerindo? Eu vou estar requerindo aqui exatamente essa minha model client, ok? Tá, mas Gustavo, por que em um tu pega o controller, no outro tu pega a model? O que está acontecendo aí nesses caras? Como eu falei lá no início, esse aqui é o nosso arquivo das rotas. Então aqui eu vou chamar métodos do controller e o controller, como ele vai precisar chamar métodos das nossas models, eu preciso fazer um require no controller também, ok? Então eu fiz um require aqui e já vou criar a classe aqui do meu controller. Então class clients controller, desta maneira aqui. Agora sim nós já temos a nossa classe e eu vou colocar um atributo com a visibilidade private, privada. O que é o private, Gustavo? Ok, setando um atributo com a visibilidade private, quer dizer que o acesso só vai ser permitido dentro da classe onde esse atributo foi declarado, ok? Então só dentro dessa client controller eu vou conseguir ter acesso a essa variável, digamos, a essa propriedade modal. E agora já vou aproveitar para criar o meu construct, na verdade, uma função construct. E para você que já viu a nossa aula anterior, você já sabe o que é esse construct. Mas para você que não conhece o que é construct e para que ele serve, de forma bem simples, sempre que eu instanciar essa classe clientsController, vai passar pelo construtor. Então ele é muito utilizado aí quando a gente quer setar algumas definições sempre que essa classe for instanciada, ok? Então eu vou começar dizendo que o meu atributo modal, exatamente esse cara aqui de cima, eu consigo chamar ele com thisModal, ele vai receber a instância lá da minha model, ok? Eu vou deixar vazio aqui mesmo, mas a gente já volta aqui, porque a gente ainda não criou a nossa classe aqui em models, que é exatamente a da parte das consultas e regras de negócio. Então eu vou aproveitar para abrir minhas tags PHP aqui dentro, desta maneira aqui, e já vou criar uma classe, e essa classe vai se chamar client model,
model desta maneira aqui. Nós temos uma nova classe agora exatamente aqui para nossas models, né, para a parte das models. Então eu dei o nome de client model para ela. Só que, como a gente quer fazer conexão com o banco de dados, a gente vai estar realizando consultas, a gente vai estar realizando inserções, atualizações e deleções. Essa nossa classe, ela vai ser um extends, ou seja, vai ser uma herança exatamente dessa minha classe connect aqui, dessa parte das configurações das conexões com o banco de dados. Então, é só colocar o nome da classe, que é class client model. Client model pode ser no singular mesmo, extends connect. Então, vai ser uma extensão lá da minha classe da conexão, ok? E como eu fiz nos outros arquivos, é claro que vocês vão precisar também fazer um require once, só que agora lá da parte da conexão, ok? Então, require once, e esse require once vai ser do nosso arquivo que se encontra em configuration e connect.php. Muito bom! Dessa maneira agora, com esse extends connect, eu consigo pegar a conexão com o banco de dados que está com a visibilidade protected, ou seja, todas as classes que herdarem, todas as classes que foram um extend de connect, elas conseguem estar acessando esse atributo connection, ok? Então a gente vai usar esse connection para inserir, atualizar e deletar registros no banco de dados aqui na model. Já vou aproveitar aqui para criar um atributo novo com a visibilidade private, e esse atributo vai se chamar table. O que é o private? Como a gente já utilizou lá na parte dos controllers, aqui na model é exatamente a mesma funcionalidade, ou seja, com a visibilidade private na frente, quer dizer que esse atributo table só vai poder ser utilizado por essa classe aqui, onde ele está sendo instanciado, onde ele está sendo criado. Tendo isso em vista, nós podemos também criar a nossa function construct aqui dentro. E na construção, o que eu tenho que fazer, galera? Na anterior, a gente fez essa conexão com o banco de dados e a gente instanciou essa classe connect aqui embaixo, ok? Só que eu retirei aquele new connect aqui de baixo. E como é que eu faço agora para mim estar fazendo uma nova conexão com o banco de dados aqui dentro e chamando aqui pela minha model? Aqui no construtor mesmo, eu posso dizer aqui como parent, construct. Dessa maneira, nós conseguimos invocar o construtor da nossa classe pai. Ou seja, eu estou invocando lá no meu parente, que o parente é o connect, o seu construtor. Então, ele vai vir aqui nesse meu arquivo connect.php, vai invocar esse construtor, que esse construtor vai abrir uma nova conexão com um banco de dados. Dessa maneira, a gente consegue fazer exatamente o que a gente quiser dentro do banco, inserir, atualizar e deletar, como eu já comentei anteriormente. E aqui no construtor da model, eu vou aproveitar para popular qual que é o nome da minha tabela. Então, this table, o nome da tabela que a gente criou lá no banco de dados, na aula anterior, foi clients, correto? Então, dessa maneira, o nosso construtor aqui das nossas models já está ok. Eu posso até fechar esse connect aqui, que eu não preciso mais dele. Posso fechar o model momentaneamente. E aqui, voltando para o controller agora, vocês lembram que quando ele cair aqui no construct dele, this model, na verdade é model, né? Então, model aqui, this model também. Muito bem, aqui para esse model, o que eu vou fazer? Eu vou estar instanciando exatamente a classe que eu tenho aqui nas minhas models, que é essa aqui, ó, client model. Então, eu só faço desta maneira para this model, que é exatamente para esse atributo, eu estou setando aqui, estou instanciando, criando um novo objeto de client model. Ok, então o nosso controller já está pronto, pelo menos essa primeira versão, a sua primeira estrutura que vai ser utilizada nas demais aulas. A nossa model também já foi construída, a primeira estrutura que também vai ser utilizada nas demais aulas. Fazendo um extends aqui de connect, sendo uma herança de connect, invocando o seu construtor, setando aqui que a tabela vai ser clients. Aqui no controller eu estou instanciando simplesmente aquela minha classe lá da minha model. E agora vamos voltar aqui para esse arquivo do index, que é daqui que a gente vai partir para esses outros fluxos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro, além desse require once controllers clients controller, eu vou dizer aqui dentro que eu quero uma nova variável chamada controller. E o que essa variável controller vai fazer? Ela vai estar instanciando essa classe que eu tenho aqui dos meus controllers, que é exatamente essa que se chama clients controller. Então é só colocar um new
clients controller. E dessa maneira agora, se eu colocar um controller, eu posso estar chamando qualquer função que eu tenho dentro dessa minha classe clients controller, certo? Mas a gente já vai chegar nessa parte de chamar funções dentro do nosso controller. Por quê? Porque antes eu preciso saber qual que é a ação, qual que é a action que eu quero estar acessando lá no controller. É uma ação de delete, é uma ação de listagem, é uma ação de atualização? O que que é essa ação? Essa ação é nada mais nada menos um parâmetro que eu vou estar passando lá na minha URL exatamente para esse meu arquivo index.php. Então eu consigo pegar essa ação simplesmente com um getAction ou simplesmente um getA que dá na mesma. Mas eu posso fazer um ternário aqui dentro. O que é um ternário, Gustavo? Eu vou colocar na frente aqui, ó, se não for vazio, ou seja, se tiver algum conteúdo nesse meu parâmetro A, quer dizer que ele existe e que eu posso pegar ele. Então eu vou fazer um ternário aqui que ele vai pegar. Caso contrário, eu quero que ele faça a listagem dos registros lá no meu controller que chama model que retorna para a view. Dessa maneira, eu estou preparado. Caso contrário, não tenha esse parâmetro A na URL, ele vai, se existir, ele vai pegar o parâmetro. Caso contrário, eu quero que ele chame uma ação getOut. Exatamente dessa maneira que eu mostrei aqui para vocês. Ok, então se tiver o parâmetro A, ele pega o parâmetro da URL, caso contrário vai pegar o getOut, e aqui eu posso começar chamando lá o método do meu controller conforme a ação, certo? Então é só colocar aqui ó, um controller, e eu quero que ele chame exatamente essa action que eu estou recebendo como parâmetro. Então eu coloco entre chaves a minha action, action. Agora sim, Laiago estava velho escrevendo tudo errado. Mas agora foi com sucesso. Dessa maneira, vejam que eu estou chamando meu controller exatamente a ação que está vindo aqui ou lá do meu parâmetro ou essa getOut. Nesse caso, vai ser esse getOut mesmo que eu quero fazer a listagem, que é o intuito dessa nossa aula. Então, entrando aqui no meu controller, eu preciso criar exatamente essa minha função getOut. E aqui dentro dessa getOut, eu tenho que ir lá na minha model chamar um getOut também. Então eu vou criar uma variável resultData, que vai ser uma variável que vai receber os dados para a listagem. E eu vou chamar a minha model dessa maneira, thisModel, ok? E eu quero chamar o seu método, que também, coincidentemente, vai se chamar getOut. Vocês poderiam mudar o nome aqui, né? Aqui foi mais por questões de redundância mesmo. Ok, então, digamos que esse meu arquivo de rotas vai estar chamando esse getOut do meu controller, que é exatamente essa minha função. E o meu controller também vai estar chamando um getOut lá na minha model. Por que o controller chama outro método na model? Porque é a model que vai fazer a conexão com o banco de dados, vai fazer uma consulta, uma atualização ou deleção. E ele está reclamando aqui, ó, undefined method getOut. É porque a gente não criou ele ainda aqui na minha model, ok? Então vou criar uma nova função, getOut, exatamente desta maneira. E aqui eu vou fazer a minha query para realmente trazer todos os dados que eu tenho lá na minha tabela, que é clients. Ok, então só passando o fluxo novamente, eu sei que eu fui meio rápido nessa parte. Eu tenho esse meu arquivo aqui, que é essa parte das rotas, ok? Ele vai estar instanciando o controller. Eu pego qual que é a action, posso até passar aqui para cima, para a gente conseguir visualizar um pouquinho melhor, para conseguir ir juntando todas essas partes, ok? Então, peguei a ação, por default vai ser getOut, ele vai instanciar o meu controller e vai chamar a ação lá no meu controller. Nesse caso vai ser o getOut, é a mesma coisa que fazer isto aqui, ó pessoal, getOut desta maneira, ok? Só que como ele está sendo armazenado aqui nessa variável action, que a gente vai ter dinamicamente essas ações, então eu faço um controller entre chaves action, ele vai estar chegando aqui no meu controller, ele vai passar pelo construtor, que o construtor vai instanciar a minha model, e é claro que ele vai chamar esse getOut, essa função aqui do meu controller, que essa função do controller está chamando outra função da minha model, que é o getOut que está aqui na minha model. E é aqui dentro que eu vou criar uma nova variável SQLSelect, ok? E é aqui dentro mesmo que a gente vai fazer uma consulta no banco de dados. E para a gente fazer a nossa primeira consulta, eu tenho que chamar qual atributo? Exatamente esse atributo que está aqui em configuration connect.php.
esse atributo aqui, ó, connection, que vai estar pegando a conexão com o banco de dados. Então, eu vou lá no banco de dados com thisConnection e eu quero que ele execute essa query que eu vou digitar aqui agora, que é nada mais nada menos que um select asterisco from this table. Com um passe de mágica, isso aqui vai nos retornar muito bem todos os dados que a gente precisa. E seguindo adiante, eu vou criar uma nova variável chamada resultQuery. E o que essa variável resultQuery vai armazenar? Ok, quando eu faço uma consulta desta maneira lá no meu banco de dados, simplesmente com select asterisco from this table, que no caso é clients, os dados eles vêm em objetos, só que a gente tem que converter esses dados ali com um fat-all para um array associativo, tá? Array ficou bacana. Mas como é que eu faço isso então para converter esses dados? Eu chamo a minha variável SQLSelect, que está armazenando todos os dados que estão vindo lá no meu banco de dados, e agora é só fazer dessa maneira um fat-all. Fat-all, desta maneira aqui. Muito bem, então agora eu tenho essa variável resultQuery que ela está convertendo o objeto lá num array associativo ou array, aí para quem não conhece, ok? E eu vou dar um return exatamente nessa minha variável resultQuery. Então, return resultQuery. Tá, Gustavo, tá retornando para onde? Tá retornando exatamente aqui para o meu controller, porque é esse controller que está chamando essa minha função getAll aqui da minha model. E agora aqui no meu controller é só fazer um printr para visualizar, para ver se está conseguindo pegar os dados corretamente conforme o esperado. Então com printr resultData quer dizer que esse resultData vai pegar todos os dados do retorno. Ok? Muito bem, então, eu vou acessar aqui o meu diretório, ó, CRUD, MVC, PO, PHP, e vou chamar esse meu arquivo index.php aqui, que foi exatamente o que eu fiz. Vou atualizar a página e vejam só, um defined property clients controller na linha 9 do index. Então aqui no meu index eu tenho um erro na linha 9, controller action. Ok, meu erro aqui foi bem bobo na verdade, porque só falta abrir e fechar parênteses. Sempre que a gente chama uma função no meu controller ou na minha model ou em qualquer classe, a gente tem que colocar os parênteses depois do nome da função. Lembrando que essa função no caso é a mesma coisa que isto aqui, getAll, ok? Que ele está caindo nesse getAll, só que ele está sendo armazenado nessa variável action. Agora vamos testar, vou voltar aqui e vou atualizar a página, vamos ver se vai dar bom. Ó, retornou um array vazio. Por que que isso aconteceu? Provavelmente é porque eu não tenho nenhum dado lá na minha tabela clients do banco de dados. Vou fazer um select aqui, ó, select asterisco from na tabela clients. Vou mandar executar, vejo que realmente não possui nenhum registro. Mas se agora eu colocar um nome aqui, ó, gustavo@gmail.com e vou colocar um telefone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Vou mandar aplicar para ele fazer a inserção nesse banco. Aplicou com sucesso e agora se eu retornar aqui e atualizar a página, vejam só, retornou exatamente todos os dados que eu tenho na minha tabela clients, com sucesso. Olha só que incrível, galera, tudo que a gente construiu até agora. Vamos dar uma recapitulada aí para vocês verem novamente, porque isso aqui é uma coisa de louco, é uma coisa muito bacana, é uma coisa fantástica. Eu realmente fico encantado com toda essa construção, com todo esse fluxo aí do MVC, com POO também, programação orientada a objetos, toda essa parte de instanciar classes e tudo mais. Então, nesse arquivo das rotas, vocês podem entender assim, a gente está requerindo lá o meu controller, estou pegando a ação que estou passando lá por parâmetro, ok? Nesse caso não passei nenhum parâmetro, mas se eu fosse passar um parâmetro, era só colocar aqui. Como não tem nenhum parâmetro, ele pega esse getAll, que é o por default, está instanciando o meu controller e está chamando o getAll lá no meu controller. Então aqui no meu controller eu tenho exatamente essa função getAll, mas quando essa classe é instanciada, também já instancia a minha model. Então vocês podem ver que a gente tem aqui, ó, new client model. E chegando aqui no meu getAll, vejam que a gente tem essa variável resultData que está recebendo todos os dados lá do getAll da model. Então chegando aqui no getAll da model, vejo que ela faz um select, executa essa query lá no banco de dados, ok? Pega o banco com esse thisConnection que está aqui em connect.php, ok?
E voltando, executou a query e está retornando um array, a gente converte esse array em um array associativo, está retornando um objeto, a gente converte esse array em um array associativo, e a gente faz um return nessa minha variável resultQuery. E agora aqui no meu controller, veja que eu só faço um printr exatamente nessa variável resultData e já está apresentando aqui na tela pra gente. E agora que a gente já tem certeza que está conseguindo pegar todos os dados da minha tabela lá no banco de dados, simplesmente chamando essa variável resultData, o que eu vou fazer? Eu vou mandar chamar exatamente essa minha view index.php, pois é nela que a gente vai mostrar uma tabelinha ali com a listagem, ok? Para fazer isso é muito simples, é só fazer aqui ó, um require once e eu quero fazer um requerimento lá desse meu arquivo index.php, que se encontra na minha pastinha views e o nome dele é index.php. Muito bem, agora aqui em index.php, vamos testar. Eu vou abrir minhas tags PHP, ok? Abrir minhas tags PHP aqui e eu vou mostrar simplesmente um printr exatamente na minha variável, que é esta aqui que está no meu controller, resultData, ok? Só para ver se a gente está conseguindo pegar os dados que estão vindo lá do meu banco de dados. Vou atualizar, é para continuar na mesma, então quer dizer que isso aqui está funcionando, mas agora os dados já estão aqui na minha view, na minha index.php. Ok, pessoal? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas tags PHP, vou abrir uma estrutura básica HTML, vou colocar um título aqui, pode ser Clients, ok? Vou colocar aqui um H1 Clients List, vamos fazer tudo em inglês que daí fica mais legalzinho, mais bonito, pode ser? Então coloquei o Clients List e agora eu vou aproveitar para criar uma div, que essa div vai ter uma classe chamada Content. Desta maneira aqui, só para a gente conseguir depois trabalhar com CSS em cima disso. Vou criar uma tabela, uma table. Ela vai ter uma classe Table também, class Table, muito bom. Para essa classe, nós vamos colocar exatamente todos os campos que a gente tem aqui nessa tabela, que é ID, nome, e-mail e telefone. Então, vocês já conhecem provavelmente a estrutura de uma tabela. Nós temos as tags table, tRead, aqui eu vou colocar o th, que é exatamente o ID que eu tenho lá na tabela. Claro que isso aqui tem que estar dentro de uma linha primeiro, né? Então, tr, agora sim. Criei uma linha, nessa linha nós teremos o meu ID, nós teremos o nome, e-mail e telefone. Então, é só alterar os campos aqui, ó. ID, nome, e-mail e telefone, que é fone, ok? E agora, saindo do tRead, nós temos o tbody, que é o corpo da nossa tabela, e aqui dentro tem que ser dinâmico, pegando os dados lá do banco de dados que está retornando ali do meu controller. E para apresentar isso aqui na tela, é teoricamente bem simples, é só fazer um laço de repetição aqui com PHP. Então, vou abrir minhas tags PHP, sim, não fiquem pasmos, aí vocês podem abrir tags PHP dentro de HTML, isso aqui funciona 100%. E eu vou criar um laço de repetição chamado forEach. E esse laço de repetição vai estar percorrendo todos os dados que estão vindo lá do banco de dados através dessa variável resultData, ok? Então, eu vou colocar a variável resultData aqui. E cada linha eu consigo acessar com um alias dessa maneira, ó, asLine, ok? A gente pode colocar um nome assim, ó, asLine, ou até mesmo asData, que é o dado. Muito bom. Abrimos e fechamos PHP. Tá dentro aqui desse laço de repetição. Eu posso colocar 2 pontos aqui para seguir a sintaxe aí do PHP. Tudo bonitinho, como mando figurino. E agora, para cada registro, eu quero que ele crie uma linha nova. E dentro de cada linha, eu quero que ele mostre aqui com PHP agora, igual. Se vocês sabem o que é esse igual aqui, ó, deixem nos comentários, pessoal, para a gente começar interagindo um pouco mais. Para abrir as tags PHP, é só colocar desta maneira. Mas quando eu coloco um igual, ele já abre exatamente uma estrutura desta maneira aqui, ó. Ele faz um eco, só que esse eco está implícito, ok? Então essa é mais uma maneira de deixar o código um pouco mais enxuto. E agora, eu sei que o primeiro atributo, o primeiro elemento, está logo abaixo do ID. Então eu tenho que colocar o ID aqui para ele. Eu consigo pegar o ID de cada registro com esse data, que é a linha, né? ID, ok? E agora é só colocar o nome, e-mail e telefone desta maneira. Fica algo bem simples, algo bem bacana. Aqui é name, aqui é e-mail e aqui é phone. Como eu falei que eu ia fazer tudo em inglês, aqui eu também vou alterar para name, ok? Muito bom, e tendo isso em vista agora, eu preciso fechar esse meu laço de repetição.
Então, vou fechar abrindo as tags PHP aqui dentro e um end for each ponto e vírgula. Ok, agora o que vai acontecer? Ele vai trazer dinamicamente para uma tabela todos os dados que eu tenho lá no banco de dados. Isso aqui é fantástico. Já utilizando aí a arquitetura MVC com um paradigma da programação que é o PO com a linguagem PHP. Muito legal mesmo. E eu até posso fazer o seguinte, eu vou colocar novos registros aqui nessa tabela. Vou colocar o nome Giulia, que é minha irmã, giulia@gmail.com. Lembrando que com PHP MadMin também vai funcionar da mesma maneira. 098 beleza, coloquei qualquer telefone, vou mandar aplicar, vai fazer a inserção, aplicou com sucesso. E agora se eu vier aqui e atualizar minha página, vejo que a Giulia já está aqui como um passe de imagem. E também mais um ponto interessante, vocês podem ver que a minha URL, o diretório aqui, está apenas para o meu index.php, que é exatamente esse cara aqui das minhas rotas. Pois é através dele que ele vai chamar o controller, ele que chama a model, que a model retorna para o controller e que o controller vai apresentar o conteúdo da minha view. Então, só chamando ele, vejam que isso tudo já vai acontecer por baixo dos panos, digamos assim. E dessa maneira a nossa listagem já está sendo feita com sucesso. E o interessante também é que agora fica cada vez mais fácil, pois agora a gente já tem a estrutura aqui desse meu arquivo das rotas, a gente já tem toda a estrutura aqui dos meus controllers, já tem toda a estrutura aqui das minhas models, e agora vocês também já entenderam como que funciona todo esse fluxo. Uma rota chama o controller chama a model, que a model devolve para o controller e que o controller vai devolver uma view, ok? Então, muito obrigado se você assistiu até o final desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, deixe seu like e também compartilhe com seus amigos, pessoal da faculdade, pessoal do colégio, pois isso me ajuda e me incentiva de cada vez mais trazer conteúdos como esse aqui pro canal. Então, até a próxima, aquele abraço, até mais e tchau, valeu!